Programa Painel Político, hoje conversando com Aloysio Vidal, candidato do Rede Sustentabilidade ao Senado. No bloco anterior, o Aloysio colocou uma situação curiosa e bastante interessante, que diz respeito à questão de que o Congresso é o espelho da sociedade. E de fato é, Aloysio. O que a gente tem visto nos últimos anos, e o Congresso se tornou aquilo ali, muito culpa sua, que sabe de tudo, mas continua votando e às vezes se perguntando, mas será que é verdade ou será que é mentira? Né? E nos últimos tempos, a imprensa vem sendo alvo de qualquer coisa que você coloque que seja contrário aos interesses de seja lá quem for, o sujeito diz que é fake news e fica por isso mesmo e espalha isso. Né? Eu não digo que o brasileiro ele é desinformado, eu digo que ele não quer se informar, é diferente. Porque depois que acontece a desgraça de eleger A, B ou C, que é preso roubando, é preso envolvido em escândalos, ele olha e fala bem assim, mas eu não sabia. Não sabia porque não quer saber. Né? Hoje em dia o que não falta é informação. Aloysio, nós falávamos a respeito de emendas parlamentares. Nós terminamos aquele bloco falando a respeito disso. Qual seria a proposta? A minha proposta é que o executivo seja executivo, o legislativo seja legislativo. É que a sociedade entenda que eu não tenho a solução para ela, mas que eu sou porta-voz da solução que nós construímos juntos. Que o mandato político não seja a gente alçar uma pessoa a uma espécie de Olimpo, onde ele agora passa a ser alguém com direitos maiores do que todo mundo, ele não pode... é um lugar, inclusive, que eu posso me esconder de acusações que tenham sobre mim. É um altar, né? É um altar, que na hora que eu olho para ele, eu olho como alguém acima. Não! O político precisa baixar. Então, para mim, a sociedade precisa entender isso. O político precisa vir aonde ela está, como o artista que tem que estar onde o povo está. Né? Exatamente. O mandato político, ele é um mandato. Ele precisa estar a serviço das associações, da sociedade, das pequenas cidades, das maiores. Ele precisa estar ali levando as soluções que a sociedade produz, os projetos de lei. A força não é o projeto de lei que eu tenho, é o projeto de lei que nós construímos juntos. Se eu for alguém que vivo longe, não tem sentido. Né? Mas eu preciso ser legislativo e eu preciso deixar o executivo ser executivo. As virtudes e as desvirtudes da administração é do legislativo, é do executivo, não é do legislativo. Claro. Né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa, a sociedade precisa entender isso, mas os mandatários precisam entender isso mais do que a sociedade. E se nós continuarmos elegendo pessoas desligadas da vida comunitária, não tem sentido. Eu tenho falado bastante sobre isso, eu acho que é importante isso. Assim, não adianta o bicicleteiro, o bicicleteiro votar no dono da Gol, porque o dono da Gol está preocupado com o avião, não está preocupado com a bicicleta. É verdade. Né? As pessoas precisam eleger pessoas mais próximas a ela. Então, para mim, a grande questão é, deixa o executivo ser executivo, deixa o legislativo ser legislativo e deixa o judiciário ser judiciário, para que o judiciário não tenha que tomar decisões do legislativo, porque tem um legislativo inoperante que fica discutindo a construção da ponte lá da linha, não sei das quantas lá, e aí não deixa o executivo ser executivo. Cada um assuma seu papel. Então, para mim, a grande questão é essa. Alan, a gente está na rede e, olha, eu estou muito feliz, sabe, aqui em Rondônia, a gente poder escolher o Vinícius Miguel para ser candidato a governador, dentro de uma proposta inteligente, plugada, ligada, moderna, e escolher candidatos para serem deputados e a gente conseguir vários desses candidatos serem pessoas com a clareza intelectual e com a clareza de compromisso social, que na hora que ele, e aí é importante entender isso também, na hora que ele for eleito e ele pisar na bola, a gente tira ele. O partido existe, ele pisa na bola, acaba com o partido, sai do partido, porque nada é eterno, não é religião. Claro. Então, a gente tem que assumir compromisso de fazer essas mudanças. E mesmo religião, a pessoa troca até também. Religião as pessoas estão mudando, né? Mas eu falo, as pessoas não podem olhar para os partidos como alguma coisa sagrada. Eles precisam olhar para o partido como o momento que ele está vivendo e que ele defende propósito. Então, para mim, a grande questão é,
Vamos eleger pessoas para o legislativo, deputados estaduais para serem deputados estaduais, governador para ser governador, deputado federal, senador para ser isso, presidente. Essa divisão tem que estar muito clara. E aí a questão é, o político legislativo ele tem que estar muito próximo da comunidade para ser um reflexo dela. Ele não pode ser alguém que foi eleito e agora pronto, ele agora vai pensar tudo por mim. Outra coisa, nós temos um país muito grande, Alan. Alguns temas para serem discutidos só pelo Congresso Nacional é pouco. Alguns temas o Brasil precisa parar para pensar, da mesma forma que Rondônia precisa parar para pensar. Quantos plebiscitos nós temos no Brasil? Pouco. Então tem algumas coisas que a gente está precisando dar uma melhorada na nossa democracia. A gente precisa radicalizar em democracia. Não podemos correr riscos, nem com direita, nem com esquerda. Qualquer ditadura é ruim. Qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer ideia que vá fragilizando a democracia, a gente precisa rejeitar. E mais, nós precisamos aperfeiçoar a democracia para que ela não fique na mão de meia dúzia de pessoas. Só esse problema é um problema seríssimo que a gente está vivendo hoje, porque o descrédito da classe política leva as pessoas a terem raiva da política, não do político. Né? Como é que está sendo enfrentar essa eleição, Aloysio, aí contra as velhas oligarquias, os mesmos que você já enfrentou no passado? Como é que você está? Esse momento é diferente? Olha, eu posso citar nome aqui, porque eu vou fazer com extremo respeito. Em 2010 eu disputei eleição para Senado com o Cassol e com o Raup. Eles foram eleitos, eu não fui. Em 2014 eu disputei eleição com a CIR. Ele foi eleito e eu não fui. Teve outras pessoas que não foram eleitas também, né? Uhum. São os 3 senadores de Rondônia. A população olha para os 3 senadores e diz assim, eu me sinto representado por eles. Vota neles. Quem gosta de ser representado, acha que foi um bom senador, acha que representa a si. As pessoas olham e falam, caramba, quando eu olho para o fulano, eu me vejo, ótimo, vota nele de novo. Né? Agora, eu tenho muita convicção, Alan, de que daquilo que eu estou propondo para a sociedade rondoniense. Tenho falado, eu quero que a gente pare para pensar o mundo, porque o Senado precisa, em alguns instantes, parar para pensar o mundo. Né? O que nós vamos fazer com a Síria? Como é que vai ser a nossa relação com Israel? Como é que é a nossa relação com a Venezuela, com os Estados Unidos? Eu quero que a gente pare para pensar o mundo. Eu quero que a gente pare para pensar o Brasil. Vamos discutir o que acontece lá no Pará, vamos discutir o que acontece lá em São Paulo. A gente discutiu o Brasil porque o Senado discute de igual para igual. Quero que a gente pare para pensar Rondônia a partir dos olhos de Rondônia. E quero que a gente pare para pensar tudo isso não com os olhos do palácio, não com os olhos da minha empresa, não com os olhos da minha religião, não com os olhos do meu gueto. A gente precisa parar para pensar tudo isso com os olhos do povo de Rondônia. Uhum. Né? Eu fiquei muito triste na época das enchentes aqui de Porto Velho, porque a minha sensação é que poucos políticos se pareciam com Rondônia. Eu fico muito triste porque eu vejo poucos políticos discutindo a estrada de ferro Madeira Mamoré. Que virou um amontoado, eu vi agora esse final de semana, uma tristeza. Olha, dei parabéns para o governador, dei parabéns para o governador pelo espaço alternativo. Muito legal. Quando vem uma família minha agora, eu levo lá para caminhar. Acho bacana aquilo lá. Fantástico. Agora sim, qualquer investimento, eu tenho falado 2 coisas. Qualquer investimento que se faz em Rondônia, histórico, turístico em Porto Velho, que não leva em consideração a estrada de ferro Madeira Mamoré, é uma desconexão com a nossa própria história. Desconstrução da história. Mas não é só desconexão, é bem usar essa palavra, é desconstrução. O que nós vamos fazer com o outro lado do Rio Madeira? Gente, aquela beirada de Rio Madeira ali, ela é muito importante para nós. Qual é o projeto dos políticos de Rondônia? O que nós vamos fazer? Qualquer coisa linda que nós construímos em cima de Porto Velho e temos 3% de saneamento básico, nós estamos dizendo e declarando a nossa incompetência e a nossa falta de comprometimento com a vida. Entende? Então, essas coisas que eu falo, que em alguns instantes eu sinto os políticos muito longe da realidade de Rondônia. E eu quero que a gente tenha um mandato ligado a tudo isso. Agora, assim, de 2010 para cá, eu tenho disputado a eleição
estou tranquilo com relação às propostas que foram feitas, aquilo que estou fazendo. Agora, se a sociedade achar que está bom, ela vai votar nos mesmos. Se ela achar que não está bom, é tempo de renovação. São 2 votos agora, né? E eu estou falando isso muito tranquilo. Antes de ontem eu cheguei para um rapaz aí que trabalha para uma pessoa, e ontem cheguei para outra pessoa e falei, são 2 votos, eu quero só o segundo. Eu nem preciso do primeiro, eu só quero o segundo de todo mundo, né? É verdade. O painel político hoje conversou com a Luísio Vidal, que é candidato ao Senado pelo Rede Sustentabilidade. Foram 40 minutos de conversa aí. Muito agradável. E parece que é pouco tempo, né, Luiz? Foi um prazer tê-lo aqui, né? E sorte nessa caminhada. E deixo as câmeras aí para você fazer suas considerações finais. Alan, eu quero agradecer a você de novo, né? Eu já tive a oportunidade de estar contigo outra vez. Quero agradecer você que está em casa, você que está no seu celular vendo, e quero propor isso assim. Nós vamos de novo fazer campanha sem ter a condição financeira que a política, que a campanha exige, né? Eu quero que a gente faça campanha de modo diferente. Para mim, o modo da campanha determina muito do exercício do mandato. Então, eu quero que a gente mude isso, e aí eu estou contando com o apoio das pessoas, dos amigos que estão falando para amigos, que estão usando as redes sociais, que estão conversando com as pessoas, porque a gente vai mudar dessa forma, né? Mas eu desejo mesmo é que toda a sociedade seja muito responsável com o seu voto, que você possa pensar o seu voto como sendo alguma coisa que influencia a próxima geração. Então, que Deus abençoe você, sua família, o nosso estado, o nosso país, que a gente tenha sabedoria e que a gente evite os extremos, porque o extremo pode nos levar para lugares muito perigosos, mesmo quando o extremo se parece muito com a nossa ideia, né? Muito obrigado para você. É verdade. E fica aí o reforço, né? Preste muita atenção, evite esse tipo de extremismo, seja por A ou B ou C, né? Tente enxergar a situação como um todo e não apenas com discursos fáceis ou propostas muito simplistas, né? Isso aí termina... nós já assistimos esse filme e o final dele não foi legal. O painel político vai ficando por aqui, a gente agradece a audiência, lembrando aí que a gente está fazendo essa maratona de entrevistas e semana que vem nós traremos aí mais um entrevistado para expor suas ideias e suas opiniões. Obrigado a todos.